Bem-vindo a todos, aqui o pastor José Ferreira falando, e hoje com um estudo bíblico, com o tema Línguas Estranhas ou Apenas um Dom. Bom, sobre esse assunto que a gente vamos tratar nesse estudo, acho muito importante, porque ao observar no meio evangélico, tanto nos tradicionais como nos pentecostais, a gente vê que há uma discordância dentro desse assunto sobre as línguas estranhas. Os pentecostais acreditam que as línguas estranhas ou dom de línguas é uma língua ininteligível que só Deus entende. Os tradicionais acreditam que são apenas um idioma, ou seja, as pessoas recebiam o dom de falar em outras línguas existentes nessa terra. Exemplo, o alemão, o japonês, o inglês, o espanhol, o português, entre outros. E para nós examinar aos olhos da Bíblia, o que a Bíblia fala sobre este dom, línguas estranhas, eu gostaria que você, que está na sua casa, pegasse o seu caderno, pegasse uma caneta e notasse todos os textos e também as referências. Agora sim você acompanhar comigo. Pegue a sua Bíblia e abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, aonde aparece as línguas estranhas. A partir do versículo 5, que diz assim: Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elemitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. O texto claramente está nos dizendo que no dia de Pentecostes, ou no dia em que o Espírito Santo desceu para manifestar os seus dons na igreja primitiva, havia ali uma mistura de muitos povos que estavam em Jerusalém justamente pela festa dos Pentecostes. E, segundo a Escritura, quando os discípulos receberam as línguas como que de fogo, como está no texto acima, as multidões se afluiu, se achegaram para ver o que estava acontecendo. E segundo a Bíblia, toda aquela multidão de diversos povos ouviam os discípulos falar na sua própria língua. Não só os 12, ou melhor, os 11, mas também todos quanto estavam no cenáculo, que segundo a Bíblia era quase 120 pessoas. E o que muitas pessoas erram nesse texto ao lerem é dizer que os discípulos e aqueles quase 120 pessoas que ali estavam falando para cada pessoa dentro da sua própria língua. Não. A Bíblia, examine com um pouco de mais cuidado, diz que a multidão foi até o cenáculo, aonde os discípulos estavam reunidos, e os ouvia falar na sua própria língua. O que a Bíblia realmente está dizendo é: os discípulos estavam falando em línguas estranhas, mas os homens de todas as nações que ali estavam os ouvia falar na sua língua natal. Poder de Deus.
E para ficar mais claro ainda, no verso de número 13, a Bíblia diz assim: outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Eu tenho certeza que qualquer um de vocês que está me assistindo agora sabe que uma pessoa embriagada não tem, muitas das vezes, domínio de si próprio. E às vezes fala coisa com coisa. Não estou dizendo que esse era o caso dos discípulos, mas alguns dos que ali estavam diziam, zombando deles, que estão embriagados. Por quê? Por que será que na visão destas pessoas eles estavam embriagados? E ainda assustados, dizendo, não são esses galileus, os quais nós os conhecemos, que estão falando na língua natal de cada um de nós? Então, examine o texto com cuidado. E a partir daqui, vamos ler ainda mais textos para retirarmos do texto que ele está nos dizendo, dentro do seu contexto. Por isso, quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, para examinarmos o que a Bíblia fala especificamente sobre o dom de línguas. Capítulo 14, do verso 1 ao verso de número 6, está escrito assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. Então o texto claramente está nos falando que o que fala em língua estranha não fala a homens. Ou seja, como pode o texto estar falando de um idioma, de um inglês, ou de um espanhol, ou de um alemão? Sabendo que o texto está dizendo que o que fala em língua fala a Deus. E ninguém o entenda. Não é quem está próximo da pessoa. Ninguém o entenda. E em espírito fala de mistérios. E mais ainda, o apóstolo Paulo está dizendo que ele queria que todos falassem muito mais em línguas, mas, porém, se ele fosse ter com eles falando em língua, qual seria o proveito? Porque o que fala em línguas edifica a si mesmo. Ora, irmãos, se o que fala em língua edifica a si mesmo, segundo a escritura que nós acabamos de ler, como pode então alguém ser edificado? Segundo a Bíblia, apenas se houver um intérprete. Então vamos pensar e raciocinar. O intérprete seria alguém que ouvia as línguas e interpretava para o povo. Mas se as línguas estranhas for um dom de idioma, então não precisa de intérprete, pois a pessoa que está ouvindo na sua própria língua. Por que interpretação? Podemos dar a continuidade, que diz assim: é assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a citara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou citara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha?
Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que, o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Então, ainda fica mais claro a palavra quando examinamos esse outro trecho, irmão. Porque na igreja de Corinto, todos concordam nesse ponto, os irmãos que receberam dom de falar em línguas usavam ao mesmo tempo, todos falando na mesma hora, e ninguém interpretava para dizer o que significava aquelas línguas. E, sendo assim, os que acreditam que as línguas é idioma, dizem que, quando o apóstolo Paulo está dizendo que devemos orar não só com o espírito, mas também com a mente, porque a mente fica infrutífera, eles então afirmam que a pessoa que recebe o dom de idioma, às vezes não sabe o que está falando e por isso não tem entendimento daquilo que fala, quando na verdade a palavra está falando que a pessoa que fala em língua, ela não sabe o que está falando, porque só Deus entende. E eles pulam essa parte. E em espírito, em mistério, fala com Deus. Ou seja, os pentecostais exatamente acreditam desta forma, que o dom de língua é um dom que a gente não sabe o que está falando, a não ser quando Deus nos dá a interpretação das mesmas. E que não é um idioma. Eu não vou dizer com isso que Deus não possa usar alguém para pregar o evangelho em outra língua. Não estou dizendo isso porque Deus tem todo o poder. E eu acredito que se Ele quiser que eu fale inglês sem eu souber, Ele pode me dar. Porém, a Bíblia faz questão de nos levar pelo caminho que Deus faz o impossível. E falar inglês, irmãos, nós sabemos que é possível. A qualquer pessoa com estudo, você pode me responder dizendo, mas aquele tempo não funcionava assim, não era desse jeito. Aí onde você se engana, porque o grego era a língua recorrente daquela época e as pessoas mais influentes tinham o conhecimento, inclusive o nosso Novo Testamento foi escrito em grego. Mas continuando a leitura, diz assim, porque, verso 17, porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Somente na conclusão de Paulo, até aqui, nós já conseguimos retirar os idiomas facilmente, sem forçar o texto. Por quê? O apóstolo Paulo, que era missionário e viajava pelo continente da Ásia inteiro, está dizendo que prefere falar 5 palavras com entendimento do que proferir 10.000 palavras em línguas estranhas. Como pode ser se é um idioma? Se ele vive em outras nações, se ele percorre nações, falando com diversos tipos de povos, e tem o dom de idiomas, então ele preferiria falar a língua do povo.
Por que ele prefere falar 5 palavras com entendimento? Claramente, o texto está falando de línguas ininteligíveis, aquela que o homem não entende, e não de algum idioma, pois senão a conclusão do apóstolo Paulo ficaria sem sentido. Mas o texto ainda continua. E diz assim: irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia. Sim, sede criança. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos. E nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir ao mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrar indouto ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar um incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Ponto. Aqui eles concluem dizendo, tá vendo? As línguas é um sinal para os incrédulos e não para os cristãos. E sim as profecias. Bom, sinal não quer dizer que é um dom de idioma que eu vou falar com ele. Sinal quer dizer que ele está vendo algo que tem que provir de Deus, mas que se falado todo mundo junto sem ninguém interpretar, ele com certeza vai chamar de louco. Imagine que várias pessoas estejam no mesmo ambiente falando em idiomas diferentes, né? E esta pessoa chega e entende alguém falando a sua língua. Ele vai se espantar, vai ser estranho. Mas, se ele tiver um pouco de conhecimento de outros idiomas, ele vai até compreender. Coisa que não acontecerá se essas pessoas estiveram falando uma língua que nem elas mesmas entendem. Não estou forçando o texto, mas é assim que o texto está nos dizendo. E voltando, o sinal é para os incrédulos, mas a língua edifica a quem fala, e não o incrédulo. Então a Bíblia claramente está nos dizendo que devemos profetizar mais do que falar em línguas. E quando falar em línguas, que interpretem ou então fale para a sua própria edificação. A Bíblia claramente no capítulo 14 está falando de uma língua que ninguém entende, que quem a fala não entende, mas somente Deus a compreende. E em mistério fala com Deus. Se você não quiser aceitar, infelizmente é o que a Bíblia está te dizendo. E quero que você abra agora a sua Bíblia no capítulo 12 de 1 Coríntios, a partir do verso 7. Vamos tratar um pouco sobre os dons, onde o dom de línguas está também incluído. Diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outros, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, do mesmo Espírito, a fé, a outro, do mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realizará todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Voltando para nós agora, pentecostais, eu já ouvi de muitos pastores que a prova de que alguém foi batizado pelo Espírito Santo é falar em línguas, quando isso não é verdade.
Porque, segundo a Escritura, o dom de línguas é um dom e não um atestamento do que alguém realmente foi ou não foi batizado pelo Espírito Santo. Então eu creio sim que muitas pessoas que não falam em línguas estranhas têm o Espírito Santo, foram seladas com o Espírito Santo, porque é um dom. E não quero ler para não ficar muito extenso, mas o próprio Jesus, nos evangelhos, assoprou sobre os discípulos o Espírito Santo. E naquela hora, eles não falaram em língua, embora já foram selados por Cristo com o mesmo Espírito. O que significa que o dom de línguas precisa de interpretação para ser usado em público. Não faz nenhum sentido Deus me enviar aos Estados Unidos para falar para americanos em inglês com um dom e ter alguém interpretando, porque as pessoas que lá já são ingleses, já estão ouvindo e entendendo no mesmo idioma, significando que não necessariamente precisamos de um intérprete. Mas e se tiver outras pessoas de outras línguas? Ponto. E se o irmão que for só tiver o dom do inglês? Então, eu acredito, não faz nenhum sentido para mim. Eu estou com a Bíblia na mão, você também está conferindo. E quero que você continue com a Bíblia aberta no capítulo 13 agora, no versículo de número 1, que diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Parte B do primeiro versículo. Eu sei que muitos, inclusive dos nossos meios, não acreditam que o apóstolo Paulo estava dizendo que falava a língua dos anjos. Porque, segundo eles, o texto está: ainda que eu falasse, e não eu falo. Porém, se nós usar a interpretação desta forma, Paulo também não falava a língua dos homens, porque ele usa o mesmo texto. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Então, claramente, Paulo está nos dando uma direção. Pode não ser a língua dos anjos, o dom de língua, pode. Não vou dizer que estou com a razão, porque o texto não me diz claramente, mas me leva a crer que Paulo estava falando sim, que ele falava as línguas dos anjos, porque não faria sentido. Eu sei que muitos vão dizer, mas Satanás é anjo. E se Satanás é anjo, então ele vai entender se Paulo falar a língua dos anjos. E Deus disse, e a Bíblia diz que só Deus entende. Sim, mas você vê que tem anjos no plural, assim como homens também. Então, nós temos línguas celestiais e existe variedades de língua, e não só a língua dos anjos. Então, a língua que Deus nos dá é várias, e dessas, creio eu, que também pode ser língua dos anjos, sem nenhum problema, pois o texto está assim afirmando. E para terminarmos de concluir, e não ficar muito tempo, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, para sermos breve, e vamos ver as manifestações das línguas depois do dia de Pentecoste. Analisar o texto. Capítulo 10, verso 44 a seguir, diz assim: ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura, pode alguém recusar a água
para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Irmãos, vamos analisar o texto dentro do contexto. Cornélio recebeu uma ordenança de Deus, que mandasse alguém buscar Pedro, que Pedro lhes ensinaria o caminho que eles deveriam seguir. E Pedro veio por uma visão divina e chegou na casa de Cornélio, que era um homem, segundo a Bíblia, piedoso, um homem que servia a Deus, mas ainda não conhecera o Evangelho. E Pedro, então, dentro da casa de Cornélio, não havia multidão, não havia outras nações ali. Começou a falar com Cornélio. O Espírito Santo veio sobre aquela família e eles começaram a falar em outras línguas. Pergunto, se é um idioma, eles estavam falando para quem? Estavam exercitando o inglês? Estavam exercitando o alemão, o japonês? Fica sem sentido. A Bíblia está dizendo que ali eles começaram a falar em outras línguas, como está em 1 Coríntios 14, nós já lemos. Edificando a si mesmo, e só Deus entende. Esse é o texto que cabe aqui. Não cabe línguas sendo dons dentro desse texto. Creio que os irmãos entendem. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Leia comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso de número 3, para ganharmos tempo. Então Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em outras línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12. Mais uma vez, o texto está dizendo que Paulo se reuniu com alguns irmãos que sim foram batizados por João para arrependimento, mas não haviam ainda recebido o batismo nas águas no nome de Jesus e também não havia ainda recebido o Espírito Santo. O próprio Paulo pergunta, vocês receberam o Espírito Santo? Eles, não, nós nem ouvimos que haja Espírito Santo. Então o texto claramente diz que Paulo, impondo as mãos, eles foram selados com o Espírito Santo e logo começou a falar em línguas e a profetizar. Mais uma vez, o idioma aqui fica sem sentido, porque eram 12 homens e todos falavam em outras línguas. Se tivessem falando em idiomas, o próprio apóstolo Paulo estaria contra o seu próprio ensinamento, que disse para não falar sem que houvesse intérprete, e no máximo 3 de uma vez. Tradicionais que usam esses textos, que às vezes até acusa os pentecostais, que às vezes até compara as línguas que é falada nas igrejas pentecostais com terreiros, com outras coisas que eu mesmo já cansei de ouvir. Acredito que deveria examinar um pouquinho mais as escrituras a respeito desse tempo. Vou deixar um link de um artigo muito interessante sobre esse assunto, depois você deixa aqui na descrição do vídeo e assiste. E aos pentecostais também, do qual eu me incluo, também não podemos negar o fato do que o que acontece hoje em muitas igrejas está errado. Onde as pessoas 20, 30, 40, 50 começam a falar em outras línguas, sendo que é o culto normal, onde tem pessoas desconhecidas, pessoas indoutas ou incrédulas, como diz a Escritura. Eu creio sim que os pentecostais podem se reunir para orar em outras línguas, para ser edificado, para profetizarem, entre outras coisas, mas num culto reservado, num culto de porta fechada, no monte, numa vigília, aonde somente pessoas que já estão habituadas, que já receberam os dons, que já são mais amadurecidas, não pessoas incrédulas, não pessoas que, não num culto
que segundo a Bíblia tem que ser um culto racional, um culto de inteligência para Deus. Então, nós podemos falar, nós podemos dar lugar ao Espírito Santo, mas tem hora e tem lugar, falando sobre o dom de línguas. Foi isso que o apóstolo Paulo nos ensinou através das Escrituras. Mas ainda quero concluir com os irmãos que algumas religiões, ou até mesmo igrejas tradicionais, não acreditam mais nos dons. Segundo eles, os dons morreram com os apóstolos. Quando o último apóstolo morreu, também morreu o dom, não só o de língua, mas todos os outros dons. Não é verdade. Eu gostaria de levar você a pesquisar um pouquinho, como disse, vai ter um artigo na descrição do vídeo para você assistir, sobre os pais da igreja no segundo século. Por exemplo, anotei alguns aqui: Irineu, Tertuliano, Hipólito, entre outros, Justino, que falaram sobre as línguas não sendo um idioma, mas sendo ininteligíveis, coisas que muitos não sabiam que estava falando, mas em mistério falava com Deus e através das línguas traziam revelações. Isso está registrado no livro, por exemplo, Contra a Heresia, de Irineu, no livro de Tertuliano contra Marcião, no livro de Justino Marte, Diálogo com Trivão, entre outros, Orígenes, livro católico, que também estava tentando combater, esse é mais interessante, a igreja primitiva, e usou o termo das línguas estranhas que estavam sendo falados, para então tentar denegrir a imagem deles. Se você pesquisa esse livro, que é bastante interessante, como eu disse, eu vou deixar um artigo na descrição do vídeo, você dê uma pesquisada, estude bem, e então você tira as suas próprias conclusões. Mas no século II, 200 depois de Cristo, 200 anos depois de Cristo, os mistérios, os dons espirituais ainda continuavam com a igreja e continua até hoje. Porque, segundo a Bíblia, eles só não vão mais servir quando o que é perfeito se manifestar, quando o que realmente importa chegar, que acredito eu, seja a vinda do Senhor, seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, agradeço a todos que participaram desse ensino. Quero dizer que vamos estar posteriormente postando mais e mais estudos como mensagens, se Deus assim nos permitir, toda semana para a edificação da igreja. E para você que por alguma forma não concordou com o estudo, não aceitou a interpretação qual eu falei aqui, que discorda de mim, não tem nenhum problema. Você pode discordar de mim, você tem todo o direito. Mas se você achar interessante compartilhar o que você pensa ou o que você acha, os comentários vão estar ativos. Você pode ir nos comentários, deixar o seu pensamento, deixar a sua posição, sem nenhum problema. Eu vou analisar e assim que possível também te responderei. O importante é analisarmos as Escrituras e aprendermos dela o que é melhor para a nossa vida. E assim agradeço todos vocês que ouviram, que aprenderam, e vocês também que não concordam. Pode deixar seus comentários no vídeo e a gente estaremos respondendo. Peço a todos oração e ficam todos em paz, em nome de Jesus.